tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E, gente, antes de eu dar início a esse vídeo, vou estar pedindo pra você que ainda não é inscrito ou inscrita, se inscrever no meu canal, deixar um super like e compartilhar o vídeo. E pra você que já tá entrando agora, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Expedita, tá bom? Um beijo pra você. Bom, gente, o vídeo de hoje não é um vídeo muito legal. É um vídeo muito triste e é um vídeo assim que eu quis compartilhar com vocês porque tem muita gente que tá passando por isso agora, nesse exato momento. E eu passei, não gostei, ainda sinto até hoje, né? E vou compartilhar agora um pouquinho com vocês. É uma história assim triste, tem dor ainda nisso, mas a gente tem que entender o propósito de Deus na vida da gente, tá bom? E assim, eu e meu marido, a gente queria muito um filho. E a gente veio nas tentativas de tentar, até que então deu, assim, não que deu. No meio de tanta ansiedade, de tanta felicidade, teve o atraso, né, na minha menstruação. E eu comecei a comprar testes, né, de farmácia para poder fazer, né? E nos testes de farmácia só dava negativo, negativo. E eu tendo muito enjoo, vomitava, tudo que eu comia eu vomitava, não podia sentir cheiro de perfume. Meu marido até teve que trocar o perfume dele porque eu não conseguia sentir o cheiro. Toda vez que ele passava, eu passava mal, muito mal. Então ele teve que trocar o perfume. E eu comprava os testes, fazia, dava negativo. Eu falava, mas não, gente, eu sinto, eu tô grávida, não é normal isso, não tá acontecendo isso comigo, né? E foi até então que meu marido teve a ideia de eu pedir um exame de sangue por conta. Daí até então, mas fui lá, eu fiz o exame e eu tava na casa da minha mãe, né? Aí deu horário, né? Porque eu fiz cedo o exame. Aí tinha que buscar a partir das 3 horas, já podia pegar o exame. Aí minha mãe foi lá buscar pra mim. Então ela foi a primeira que teve, né, o resultado em mãos. E quando ela chegou pra mim pra me contar, né, que ela, a curiosidade, né, ela tava mais empolgada do que eu, né, pra saber. Ela chegou e falou assim, você tá grávida? Daí eu falei assim, para mãe, para de usar, porque antes eu tinha feito um também e ela tinha brincado comigo. E depois ela falou que tinha dado negativo, que era mentira. Então quando ela chegou pra mim e falou, deu positivo, você tá grávida, parabéns. E daí ela veio me abraçando e me dando, né, parabéns. Então eu fiquei sem reação e falei, para mãe, fala sério, é verdade? Ela falou assim, é verdade, menina, parabéns. Eu falei, mãe, é sério mesmo, fala, eu tô grávida. Aí ela falou, você tá, parabéns, minha filha, você tá grávida. Falei, cadê meu papel? Deixa eu ver. Daí ela pegou e tirou assim o papel do exame do bolso, me mostrou e eu fiquei em choque. Eu falei, não acredito, meu Deus, muito obrigada. Agradeci muito pra Deus, fiquei muito feliz. Contei pro meu marido ficou super feliz. E depois a gente já começou, né? Aí eu já passei com a minha médica, né? E ela passou, né, os exames certinho, né, pra me dar início no pré-natal. E assim, tipo assim, na hora assim, eu fiquei muito, mas muito assim, empolgada. Cabelo na minha boca, gente. Aí eu fiquei muito empolgada, já comecei a dar início para Natal, né? Comecei ali a fazer os exames, já fiz os primeiros exames ali, que é o teste de HIV, os exames ali que você faz, né, na hora. Fiz todos, deu tudo certo, não deu nada normal, deu tudo perfeito, sabe? Então, foi até então que eu fiz a primeira ultrassom. Se eu não me engano, eu tava de 6 semanas. Eu acho que era 6 semanas que eu tava quando eu fiz a primeira ultrassom. E lá deu na ultrassom lá, tudo normal, né? Por conta de ser às vezes muito cedo, eu achei que o bebê ainda ia desenvolver ou algo assim, né? Que eu não tinha essa noção. Aí a médica lá que fez o ultrassom em mim, ela falou assim, você tem um saco gestacional, tá tudo certinho, tá tudo certo, só que eu não tô vendo o feto, mas por conta de ser muito cedo ainda, você ter descobrido cedo, o bebê ainda não desenvolveu. Vamos remarcar, daqui 10 dias você faz a ultrassom de novo. Então, ok, deu esses 10 dias.
Não, minto. Aí antes desses 10 dias, peguei essa ultrassom, mostrei pro meu médico, né, que o dia início é o meu pré-natal. Mostrei pra ele falou que tava tudo ok, que era pra mim sim refazer, né, a ultrassom. Os exames também que eu mostrei pra ele deu tudo certo, tava tudo em dia, não tinha nada errado, não precisava, assim, me preocupar com nada. Até que chegou o dia de eu fazer a próxima ultrassom, que daí eu fiz de novo a ultrassom e deu novamente que tava o saco gestacional ali gerado e tudo, mas não tinha o feto. Então, e já tava de 8, se eu não me engano, já de 8 semanas praticamente. Então eu fiquei sem entender, só que eu não podia ainda mostrar a ultrassom porque não tava no meu dia de consulta com o meu médico do pré-natal. Então eu tinha que aguardar até o dia certo, né? De eu poder ir lá pra mostrar. Aí eu fui pra minha casa, aí passou alguns dias, ali uns dois, eu acho que uns 2 ou 3 dias, eu fui ao banheiro e quando eu me limpei, eu vi uma cor amarronzada no papel e também tinha um pouco na minha calcinha. E então isso já me preocupou bastante. Aí eu fui lá pra casa da minha mãe, comentei com ela, né? Eu fiquei lá, daí eu comentei com ela. Ela falou assim, olha filha, não é normal, você espera, se vê que vai aumentar, você vai no médico. Aí até então passou esse dia, né, anoiteceu, amanheceu o dia. Quando foi no dia seguinte, eu fui no banheiro e toda vez que eu ia no banheiro, a cor vinha cada vez mais forte, uma cor mais intensiva, sabe? E puxava mais pro vermelho, já não era aquela cor amarronzada, já era mais o vermelho mesmo de sangue ali, né? Aí me preocupei, falei, mãe, tá sangrando. Ela falou assim, não, então vamos no médico. Aí eu fui lá no médico, consultei com ele, expliquei pra ele o que tava acontecendo. Daí eu falei pra ele que eu fiz a ultrassom, não deu pra ver e tal, eu comecei a sangrar. Aí ele pediu a ultrassom pra ver, eu mostrei pra ele. E logo em seguida ele me levou num outro consultório, numa outra sala, pra poder fazer aquele ultrassom que a gente faz rápido ali pra ver como que tá. Ele fez um por cima na minha barriga pra ver se conseguia escutar o coração do bebê. Até então ele viu lá o saco gestacional e tudo, só que ele falou que não estava escutando batimentos, que ele ia pedir uma outra ultrassom, né? A transvaginal, né? Que é aquela por baixo, para poder ver o coração do bebê. Então ele queria uma ultrassom completa, né? Aí tá, e eu, como eu tava afobada ali querendo saber se tava tudo bem, se não tava, né? Só que daí até então ele também tinha passado a ultragestão pra mim colocar por baixo, né? Aí, é... Aí eu fui pra casa, chegou em casa, eu falei, mãe, eu tô preocupada, eu acho que eu não vou esperar o tempo que ele falou que é pra mim fazer a ultrassom, não, que ele falou que era pra mim fazer a ultrassom com... Ah, ele falou os dias, mas eu não lembro direito, gente, que eu tava muito nervosa, nem prestei tanta atenção. Aí eu já subi lá no hospital, depois eu revoltei de novo no hospital, remarquei a ultrassom pra mim fazer, eu fiz a ultrassom. Chegou lá, o médico falou assim que não tinha bebê nenhum, lá dentro. E tipo assim, o médico foi bem assim, sabe, não deu uma importância, parece, pra mim, fui muito mal atendida, né? Porque ele deveria ter, como era uma ultrassom assim, completa, ele deveria ter, detalhada no caso, né? Ele deveria ter me explicado mais certo, né? Mas eu acho que ele não quis ter esse compromisso, nem me informar. E ainda tinha sido pelo SUS também, né? Aí eu cheguei lá fora, meu marido e minha mãe estavam lá fora, contei pra eles que o médico não me explicou nada, não me mostrou nada, simplesmente falou pra mim super grosso que não tinha bebê nenhum ali dentro. Aí meu marido inconformado e eu também, que eu tava sem entender nada e super preocupada, sem saber o que tava acontecendo. Meu marido falou assim, não, isso não tá certo, isso não tá normal, o médico te entendeu desse jeito, não pode, não, vamos pagar. Ok, nós pagou pra fazer ele, como eu não tava, mas antes de eu pagar, eu tava morrendo de medo de não conseguir fazer por conta, porque como eu já tinha pegado a guia pra poder marcar, pra fazer pelo SUS, eu tava sem o pedido, então eu fiquei com medo de não conseguir. Mas como que é pago, né, gente? Então a gente consegue. Aí eu cheguei lá no consultório, daí eu já fiz, nesse mesmo dia eu fiz a ultrassom de novo, paguei e fiz.
Chegou lá o médico que fez a minha ultrassom, foi super atencioso, maravilhoso, super profissional, né? Não foi como o outro. E assim, ele explicou detalhadamente pra mim. Assim que ele colocou já o aparelho, ele já falou, olha, não tá normal. Ainda ele até perguntou pra mim se eu era cristã, porque eu tinha que ter muita fé, muita esperança. Mas só que ele ia passar a real pra mim que o sangramento que eu tava tendo já era possivelmente uma expulsão, que o meu corpo tava reagindo, né, com uma expulsão, que era pra mim deixar ter um aborto espontâneo, porque meu saco gestacional estava sendo desenvolvido, mas o embrião era um embrião fraco, ele não desenvolveu, né? Ele não desenvolveu e a minha bexiga vitélica, que eu não sei se é assim que fala, parece que estava do tamanho maior do que ela tem que estar. Ela estava passando, entendeu? E não pode. Então ele explicou certo que. Daí eu comecei a chorar muito, né, gente? Porque nessa hora é um baque pra gente, né? E eu comecei a chorar muito, chorar muito. E meu marido tava inconformado também. Começou a perguntar, mas como assim? Mas então ela pode ter ido bebê e tal. Daí o médico falou assim: não, ela já tá tendo um aborto espontâneo, o corpo dela já tá rejeitando isso, porque não tem bebê ali. Então o corpo dela já tá rejeitando pra ela poder ter um aborto aí. Então tem um aborto espontâneo. Eu falei, mas o médico passou um Ultragestan, né, pra mim colocar e tal. Daí falou assim, não precisa colocar mais porque ele não vai resolver, né? Então você pode ter esse aborto espontâneo, deixar sair naturalmente. E assim, tem coisas que Deus sabe de tudo. Ele falando pra mim, tem coisas que Deus sabe de tudo, porque se eu viesse a ter o bebê, se ele viesse a desenvolver por conta dessa bexiga minha vitélica, tá, parece que tamanho maior, eu poderia ter um bebê com deficiência. Ele poderia vir assim ao mundo com deficiência. E na hora que ele me falou isso daí, eu fiquei muito triste, fiquei muito preocupada, porque eu fiquei pensando assim, pô, velho, por que comigo? Na hora eu fiquei assim, conformada, chorava muito, não conseguia nem entender direito quase o que ele tava me falando, porque eu comecei a chorar muito, chorar muito. E assim, né, na hora foi um baque, e na hora a gente não quer entender, né? A gente não quer aceitar o que aconteceu com a gente. Então, assim, mas eu consegui entender, assim, um pouco do que ele quis me dizer, mas eu não aceitava que não tinha o bebê ali dentro, que ele não tinha sido desenvolvido. Aí eu saí de dentro do consultório dele, chorando muito, chorando muito. Minha mãe tava lá fora, expliquei pra ela certinho o que tinha acontecido. Aí quando chegou na minha cidade, eu passei com o médico que tinha pedido a ultrassom pra mim, expliquei pra ele certinho o que tinha acontecido. Aí ele falou que era pra mim ter o aborto espontâneo, que era pra mim deitar, não precisava mais fazer o uso do Ultragestan, porque meu corpo já tava expulsando tudo ali que tava ali dentro de mim já pra fora, que era pra deixar. Então eu fui pra casa. E quando chegou em casa, aquela dor forte de cólica, mas não sendo cólica, já era tipo umas contraçãozinhas, porque vinha das costas assim pra frente, sabe? E toda vez que eu sentia aquela cólica descer, aquele monte de coágulo, e de tanto que descia, eu comecei a ficar fraca, né? Porque você tá perdendo sangue, então você fica fraco. Comecei a ficar fraca e assim, uma dor insuportável, sabe? E eu inconformada, chorando ainda, chorando muito, chorando muito. E até que eu tava sentindo tanta dor que eu não tava mais aguentando, eu fui no médico novamente, lá o médico, um outro médico me examinou, ele deu um remédio, né? Eu expliquei pra ele, né, o que tinha acontecido comigo, que eu tava tendo um aborto, né, espontâneo. Aí ele me passou um remédio pra animizar um pouco a dor. Quando essa dor deu uma passada, eu voltei pra minha casa. E quando chegou mais de noitezinha, começou a doer novamente. E doía bastante, bastante, bastante. Até que eu fui no banheiro e eu vi a minha placenta. Minha placenta tinha saído. E depois disso as dores já não era mais. Depois que ela saiu, começou a amenizar, né? A dor ali. E assim, foi esse, sabe, gente, o relato do meu parto. Foi esse o relato da minha gravidez embrionária, que foi uma gravidez, assim, muito planejada, porque meu marido, a gente planejou muito, a gente queria muito esse bebê, e deu nisso. Mas, assim,
Já tem 5 meses, né, que aconteceu isso, né, que eu perdi. E o médico tinha falado pra mim que, como eu tive o aborto espontâneo ali e tal, lógico, né, gente, que eu fiz uma outra ultrassom pra ver se não ficou resto nenhum e não ficou, graças a Deus, não precisou de fazer curetragem nem nada do tipo. Então, esse médico meu falou assim que a partir da minha primeira menstruação eu poderia engravidar normalmente, mas como a gente fica com medo psicológico, da gente fica abalado, a gente não quer naquele momento tentar de novo passar por aquilo. Então, eu quis dar um tempo pro meu corpo e o ideal seria de 5 a 6 meses, né, para voltar a tentar novamente, né, que daí teu corpo já tá totalmente ali já recuperado, né, daquela perca, né. Então, já tá com 5 meses, né? Agora em dezembro tá fazendo 5 meses, né? Que eu perdi. E em janeiro faz 6 meses. Então, a partir de janeiro para fevereiro, eu já vou começar de novo com as tentativas. E assim, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar muito. E eu vou ter esse bebezinho arco-íris aí na minha vida, que vai ser muito amado. Vai ser a nossa felicidade, né? Porque sempre depois da tempestade tem que vir o arco-íris. E espero assim que ninguém passa por isso, porque é uma dor que só quem passa sabe. E eu lamento até hoje, né? Ainda me pergunto por que de ter acontecido isso comigo, fico inconformada. Mas assim, Deus tem um propósito para tudo. E se Deus viu que eu não estava preparada ali para ter aquele bebê, Deus faz tudo certo. Tudo certo. E na hora certa de Deus, sei que Deus vai me mandar um bebê lindo, um bebê maravilhoso, saudável. E é o que a gente sempre espera, né? E assim, isso eu não desejo pra ninguém. O que eu passei eu não desejo pra ninguém. E, gente, o vídeo foi esse. Espero bastante que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa um super like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau!